Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Iremos conversar hoje sobre um importante filósofo do século XX, um francês, de nome Gilles Deleuze. Deleuze nasce no ano de 1925 e vem a falecer no ano de 1995. Hoje, em particular, iremos falar sobre a sua vida e as suas principais obras. E iremos fazer uma sequência de vários vídeos sobre este filósofo. Então, eu lhes convido não somente a ver este vídeo, mas ver os demais vídeos sobre Gilles Deleuze, bem como ler o artigo disponível em nossos blogs sobre este filósofo. Pois bem, comecemos. Gilles Deleuze nasce e falece na cidade de Paris. Ele cursou filosofia na Universidade de Paris, a Sorbonne. Atuou como professor de filosofia e também como escritor. No ano de 1968, e isto é muito importante, ele conhece seu principal parceiro dos livros que ele escreveu em coautoria, e que juntos elaboraram diversos dos conceitos que compõem a sua obra filosófica, que é o Félix Guattari. Inclusive, fora este vídeo sobre a vida e obra do Deleuze, e um outro vídeo que faremos na sequência sobre a vida e obra do Guattari, os demais vídeos serão sempre juntos, Deleuze e Guattari, pois fica muito difícil separar os conceitos desenvolvidos por Deleuze dos conceitos desenvolvidos por Guattari. Tão íntima foi essa parceria. O Deleuze, ele foi casado com Fanny Deleuze, com quem teve 2 filhos. Desde o ano de 1992, o filósofo vinha estando cada vez mais abatido, em decorrência do desenvolvimento de um câncer e da sua menor capacidade respiratória, que não lhe permitia lecionar ou escrever, trabalhar com a filosofia. Então, em virtude disto, em 1995, ele vem a falecer após cometer suicídio. Sim, ele pula da janela de seu apartamento na cidade de Paris. Tem essa morte trágica, cometendo suicídio em 1995, mas de um quadro que já vinha se desenvolvendo desde 92. Os principais temas abordados em sua obra são a sociedade, a subjetividade e também a política. Alguns comentadores o consideram um representante do pós-estruturalismo e responsável, junto com o filósofo Foucault, seu contemporâneo, pelo aumento do interesse nas obras do filósofo Nietzsche. O Deleuze, ele sofre influência do Nietzsche e também do Henri Bergson e do Spinoza. O seu trabalho pode ser dividido em 2 grandes grupos. No primeiro nós temos o estudo de filósofos específicos. Toda uma obra dedicada ao estudo de filósofos do passado, tais como o Spinoza, o Leibniz, o Hume, o Kant, o Nietzsche, o Bergson e o Foucault. E também ao estudo de artistas, tais como o Proust, o Kafka e o Francis Bacon. Aqui eu me refiro ao pintor moderno Francis Bacon, e não ao filósofo. E também um segundo grupo das obras do filósofo Deleuze, onde teríamos temas em filosofia focados na produção de conceitos. Aqui temos a parceria dele com o Guattari e iremos desenvolver esses conceitos em vídeos subsequentes. Deleuze e Guattari têm como principais obras há 2, o Anti-Édipo e 1000 para 2. Capitalismo e Esquizofrenia, volume 1 e 2. Sua influência ultrapassa a filosofia e chega na literatura, no cinema, nos estudos culturais.
gostando, gente, deixa o teu comentário no vídeo e se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre algumas das obras do Deleuze. Caso você queira ler, eu recomendo a leitura, pois um filósofo a gente deve ler e não só ver um vídeo. O vídeo aqui para você ter uma ideia ampla das ideias desse filósofo, mas depois, se você gostar, você deve pegar as leituras do próprio. E no caso, as principais obras do Deleuze, eu vou aqui separar em 5, mas vou pedir que você junte com as principais obras do Guattari no vídeo subsequente, vida e obra do Guattari. Então teríamos Diferença e Repetição, do ano de 1968, livro no qual é estudada as noções de diferença e repetição, e como tais conceitos se mostram presentes, seja na filosofia, na matemática ou outros campos do saber humano. Inicialmente, Diferença e Repetição foi a tese de doutorado do Deleuze. Uma segunda obra que irei indicar é Lógica do Sentido, do ano de 1969, no qual nós temos um estudo sobre a relação entre a linguagem e o significado. Como o enunciado adquire sentido. Nesta obra também é elaborado o conceito de corpos sem órgãos. Também temos uma análise de questões relacionadas à linguagem, à subjetividade e à expressão. Terceira obra a ser indicada seria o Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, publicado em 1972, em coautoria com o Félix Guattari, que é uma crítica social radical à psicanálise de Freud, Lacan, essa linha que passa pela Melanie Klein, né? Levando-se em conta que o Guattari ele estudou a psicanálise com o Lacan na França. E aqui os dois autores fazem uma crítica radical, destrutiva à psicanálise, aos principais conceitos da psicanálise. É um estudo sobre as relações entre o desejo, que é fundamental na psicanálise, o poder e a sociedade. É uma busca de nova abordagem para a compreensão da psicologia dentro do contexto social, que esse contexto social é muito valorizado por ambos os autores, em detrimento da individualidade, independente da subjetividade enquanto pertencente a um único sujeito. Eles veem a subjetividade muito vinculada não a um sujeito em particular, individual, e sim a totalidade sujeita às vivências e práticas sociais desses sujeitos. Bem, a quarta obra seria Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, do ano de 1980. Nesta obra nós temos a continuação de O Anti-Édipo. E lá é desenvolvido os conceitos de rizoma e também de multiplicidade. E quinta obra, indico para vocês O que é a Filosofia, de 1991, em coautoria também com Félix Guattari. É um estudo sobre a natureza e função da filosofia, onde temos a relação entre filosofia, arte e ciências. E o Deleuze e Guattari vão definir, conceituar o que, na opinião deles, é a filosofia, é a arte e também as ciências. E, no caso da filosofia, eles vão apresentar a visão deles de que a filosofia é uma disciplina voltada para a criação de conceitos. Tanto que, veja bem, o que eles mais fazem a partir de sua parceria é criarem novos conceitos para serem usados na filosofia. E nós teremos aqui de explicar um a um esses conceitos, dentro de uma proposta de não linealidade. O que é isso, minha gente? É que esses autores entendem que não há uma linealidade, não há uma linha reta, princípio, meio e fim. Não, as coisas se interconectam a partir de pontos vários. Não há um ponto central, um ponto fixo. Logo, um conceito não é deduzido de outro. Na filosofia tradicional, se pegar um Immanuel Kant, por exemplo, um determinado conceito é deduzido do outro, que, como se fossem os degraus de uma escada.
Tá? Você precisa do primeiro para ter o segundo, para ter o terceiro, para ter o quarto. São os degraus de uma escada, uma linealidade. Há um começo, um meio e um fim. E no caso do Deleuze, não. No caso do Deleuze, como também do Guattari, tá, não há essa linealidade. Então, os conceitos, eles são desenvolvidos, apesar de relacionados com outros, interconectados com outros, mas não numa ordem linear, ou seja, primeiro esse, depois aquele, não. E por isso teremos de explicar um a um esses conceitos para vocês nos próximos vídeos. Estarei aguardando para ler o comentário de vocês sobre este vídeo, sobre Deleuze, e desde já agradeço a presença aqui até esse momento. Olha, muito obrigado mesmo. Até mais. Valeu!